Bem-vindos ao mundo secreto do Vaticano. Uma instituição centenária, que guarda em seus muros histórias que vão muito além dos ensinamentos religiosos. Há décadas, rumores e teorias conspiratórias cercam essa instituição, levantando questões sobre seus segredos mais obscuros. Neste vídeo, mergulharemos no universo enigmático do Vaticano, revelando segredos chocantes, conexões perigosas e escândalos inimagináveis. Prepare-se para uma jornada emocionante, que vai abalar suas crenças e mudar sua perspectiva sobre a Igreja Católica e sua influência no mundo. O Banco do Vaticano e a lavagem de dinheiro. O Banco do Vaticano, também conhecido como Instituto para as Obras de Religião, IOR, é uma instituição financeira privada localizada dentro do Vaticano. Foi criado em 1942 pelo Papa Pio XII para administrar as finanças da Igreja Católica e atualmente serve como um banco para a Santa Sé e outras instituições católicas em todo o mundo. Ao longo dos anos, o IOR tem sido associado a vários escândalos financeiros. Em 1982, o Banco Ambrosiano, com sede em Milão, entrou em colapso após descobrir-se que havia lavagem de dinheiro em grande escala através da instituição. O presidente do Ambrosiano, Roberto Calvi, era um importante membro da loja maçônica Propaganda Due e supostamente tinha conexões com a máfia italiana. O IOR era o principal acionista do Ambrosiano e, embora negue envolvimento, o Banco do Vaticano foi acusado de lavagem de dinheiro em larga escala. Desde então, o IOR tem sido objeto de uma série de investigações e reformas destinadas a combater a lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras ilegais. Em 2010, o Banco do Vaticano foi incluído na lista de países com medidas de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo do Conselho da Europa. O banco também assinou acordos de cooperação financeira com a Itália e a União Europeia. No entanto, em 2013, o IOR foi novamente abalado por um escândalo financeiro. O então presidente do banco, Monsignor Nunzio Scarano, foi preso pela polícia italiana acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele supostamente estava envolvido em um esquema para contrabandear 20 milhões de euros da Suíça para a Itália e usar o dinheiro para fins pessoais. Em resposta, o Papa Francisco criou uma comissão para reformar o IOR e melhorar a transparência e a prestação de contas da instituição. Desde então, várias reformas foram implementadas, incluindo a introdução de medidas rigorosas de due diligence para os clientes do banco e a redução do número de contas bancárias. O IOR continua sendo uma instituição financeira controversa e enfrenta críticas de grupos de transparência financeira e anticorrupção por não fazer o suficiente para combater a lavagem de dinheiro e a corrupção. A relação entre o Vaticano e a máfia italiana. A relação entre o Vaticano e a máfia italiana é um assunto que tem sido objeto de muita especulação e controvérsia ao longo dos anos. Embora não haja evidências conclusivas de que membros da Igreja Católica estejam diretamente envolvidos com a máfia italiana, há muitos relatos de conexões obscuras entre as duas instituições. Existem várias teorias sobre como e por que a máfia italiana teria conexões com o Vaticano. Uma das teorias mais comuns é que a Igreja Católica teria usado a máfia para combater o comunismo na Itália após a Segunda Guerra Mundial. Segundo essa teoria, a Igreja teria feito um acordo com a máfia para que esta fornecesse ajuda financeira e política em troca de apoio à Igreja e ao governo italiano. Outra teoria é que a máfia teria se infiltrado no Vaticano e usado sua influência para obter favores e proteção. Há relatos de que a máfia teria usado membros da Igreja Católica para intermediar negócios e garantir a proteção contra a lei e outras ameaças. Embora essas teorias possam parecer conspiratórias, há evidências de conexões obscuras entre membros da Igreja Católica e a máfia italiana. Em 2015, o Papa Francisco anunciou que o Vaticano estava criando uma comissão para investigar as acusações de corrupção e lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano. Alguns observadores acreditam que essa investigação possa revelar conexões entre membros da Igreja Católica e a máfia italiana. O assassinato do Papa João Paulo I. O Papa João Paulo I, nascido Albino Luciani, foi eleito em 26 de agosto de 1978, depois da morte do Papa Paulo VI. Sua eleição foi considerada uma surpresa, já que ele não era considerado um dos favoritos para o cargo. Sua eleição foi vista como uma esperança de renovação para a Igreja Católica. No entanto, apenas 33 dias após sua eleição, o Papa João Paulo I foi encontrado morto em sua cama, no Palácio Apostólico do Vaticano. A causa oficial da morte foi dada como um ataque cardíaco, mas muitos teóricos da conspiração acreditam que ele foi assassinado. Uma das teorias mais populares é que o Papa João Paulo I foi assassinado porque ele teria descoberto corrupção no Banco do Vaticano. Na época, o Banco do Vaticano estava envolvido em vários escândalos financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e corrupção.
O Papa João Paulo I teria ordenado uma investigação sobre as finanças do Vaticano e teria descoberto irregularidades que poderiam ter colocado em risco a reputação da Igreja Católica. Outra teoria é que o Papa João Paulo I teria sido assassinado porque ele teria tentado fazer mudanças radicais na Igreja Católica. Ele teria sido visto como uma ameaça pelos conservadores da Igreja, que teriam conspirado para remover o Papa do poder. Sociedades secretas dentro do Vaticano. Desde sua fundação, o Vaticano tem sido alvo de muitas teorias conspiratórias que afirmam a existência de sociedades secretas dentro da instituição. A Igreja Católica sempre negou a existência de tais grupos, mas muitos teóricos da conspiração acreditam que existem sociedades secretas dentro do Vaticano, incluindo a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta que existe há centenas de anos. A organização é conhecida por seus rituais secretos e por seu sistema hierárquico de graus. Acredita-se que muitas figuras influentes da história, incluindo muitos líderes políticos e religiosos, foram membros da maçonaria. Alguns teóricos da conspiração acreditam que a maçonaria tem laços profundos com o Vaticano e que membros da organização ocupam cargos importantes dentro da Igreja Católica. Eles argumentam que a maçonaria pode estar envolvida em atividades ocultas e sinistras dentro do Vaticano, como o assassinato do Papa João Paulo I, ou que a organização está trabalhando para minar a Igreja Católica por dentro. No entanto, a Igreja Católica nega veementemente qualquer envolvimento com a maçonaria ou outras sociedades secretas. O Código de Direito Canônico da Igreja Católica proíbe explicitamente a adesão à maçonaria e outras sociedades secretas, e qualquer membro da Igreja que for pego participando dessas organizações pode ser excomungado. Apesar da negação oficial da Igreja Católica, as teorias conspiratórias sobre a existência de sociedades secretas dentro do Vaticano persistem. Algumas pessoas argumentam que a Igreja pode estar ocultando a existência desses grupos para evitar a exposição pública ou que eles são parte de uma rede maior de poder e influência global. A acusação de abuso sexual por parte de membros do clero. A acusação de abuso sexual por parte de membros do clero é uma questão que tem sido enfrentada pela Igreja Católica há décadas. Nos últimos anos, vários escândalos de abuso sexual envolvendo membros do clero vieram à tona em todo o mundo, abalando a confiança dos fiéis na instituição religiosa. Os casos de abuso sexual por membros do clero foram amplamente documentados e reportados em todo o mundo, com muitas vítimas apresentando evidências e testemunhos. No entanto, a Igreja Católica foi criticada por não ter lidado adequadamente com essas questões em muitos casos, demorando a tomar medidas contra os abusadores e acobertando os crimes. Houve casos em que membros do clero foram transferidos de uma diocese para outra após serem acusados de abuso sexual, em vez de serem removidos da instituição. Alguns críticos afirmam que isso é parte de uma cultura de encobrimento de crimes sexuais dentro da Igreja Católica, na qual a prioridade da instituição é proteger seus membros, em vez de fazer justiça às vítimas. O Papa Francisco tem prometido que a Igreja Católica adotará uma abordagem mais rigorosa em relação à questão do abuso sexual por membros do clero. Ele criou uma comissão para lidar com casos de abuso sexual e tem pressionado as autoridades da Igreja a tomar medidas mais duras contra os abusadores. No entanto, ainda há críticas de que a Igreja Católica não está fazendo o suficiente para abordar a questão do abuso sexual por membros do clero. Algumas vítimas de abuso e grupos de defesa das vítimas pedem mudanças mais profundas na cultura da Igreja, incluindo a remoção de membros do clero acusados de abuso sexual e o estabelecimento de uma política de transparência em relação aos casos de abuso sexual. Esperamos que tenha gostado de conhecer esses segredos ocultos do Vaticano que expusemos nesse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal para não perder nossos próximos vídeos. Nos ajude a chegar rapidamente às 4.000 visualizações compartilhando este conteúdo com seus amigos e familiares. Agradecemos sua atenção e esperamos encontrá-lo novamente em nossos próximos vídeos. Até lá!